Hoje vamos fazer uma aula simples de margarida. Isso aqui é uma capa para bebedouro médio, né? Pequeno, né? Então, nós vamos começar. É bem simples, muito simples mesmo. Eu vou deixar o meu telefone, quem quiser o desenho, o risco, tá? Eu mando pelo WhatsApp. Vamos lá, passar o clareador, pra gente fazer uma pequena sombra no fundo. Tô passando, utilizando o clareador. Essa aula dá para aproveitar bastante porque ela é bem simples e promissora, né? Porque tá bem fácil para você fazer ela sem complicação. Vamos usar esse verde bebê, nós vamos utilizar ele, tá? Tira o excesso do pincel que você vai pegar aqui, tira num prato, numa vasilha, alguma coisa que você tem aí, tá? Pra não carregar muito o pincel. Aí nós vamos lá. É uma pequena sombra, né? Porque é branco, a capa também é branca. Então, só pra... Não pesa muito, tá? Vai deixando no tom, na tonalidade degradê, pra não pesar. O verde bebê, ele dá um realce maravilhoso na parte de sombreado, né? Que não pesa. Não é que você tenha a mão pesada, porque às vezes a tinta, a pessoa não consegue dominar, né? A forma de espalhar ela. Tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho a mão pesada. Não, não é a mão pesada. Tem tinta que é difícil para dominar mesmo. Ó, agora eu vou utilizar um pouquinho do verde oliva, bem pouquinho também. Vou até utilizar outro pincel, que vai me dar mais conforto, comodidade para trabalhar. Vou usar esse pincel aqui, mas se você tiver um de cerdas maior, mais longa, tipo o número 12, você pode utilizar. Ó, tá vendo? Eu passei bem pouquinho mesmo. Olha como que ele, se você não prestasse um socorro urgente, você não consegue dominar. Eu só sujei o meu pincel, na verdade. Ele é só para dar um realce mesmo, tá? De sombra de fundo. E eu vou voltar mais um pouquinho com ele, porque eu achei que o verde oliva tampou muito o meu verde bebê. Agora, aproveitando que ainda tá bem úmido, né, por conta do clareador, vamos usar um pouquinho do sépia para dar uma tonalidade mais forte de sombra. É uma pequena sombra. Então, vamos lá. Tira o excesso novamente, tá? Aí você vem aqui, na parte mais escura seria, né? Passou esse pouquinho, você vai fazendo isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Tira novamente. É um bebedouro de água, né? É uma capa para bebedouro que eu tô fazendo com uma cliente de Campinas.
Agora vamos para a folha. A folha nós vamos usar também esse verde aqui, ó. O verde pinheiro. Nós vamos usar ele na folha porque ele dá um realce muito bonito nesse verde. Eu gosto muito do verde oliva, sou apaixonada pelo verde oliva. Vamos lá? Essa folhinha aqui, ela tá dobrada. Você vai observar, tá? Que ela tá dobradinha, a pontinha dela tá dobrada. Então, vamos lá. Isso aqui é um pouquinho de tinta que ficou no pincel, tá bom? Isso aqui eu tô passando o clareador. O pincel, eu não lavei o pincel, então ele dá essa diferença aqui. Mas é só clareador aqui, tá bom? Agora, vamos lá. Eu vou fazer o mais simples possível para você captar a essência da folha dobrada. Olha aqui. A essência da folha dobrada, tá bom? Eu tô tentando deixar o mais fácil possível. Vamos lá. Essa pintura, você pode fazer ela na aquarela, você pode fazer ela no tinta óleo, na guache, em qualquer tipo de tinta ou espessura, tá bom? Essa pintura é muito simples. Pronto. Não precisa ter uma coordenação também lá muito afiada, não, porque é uma pintura muito simples, observem. Agora eu vou incrementar um pouquinho de verde oliva só na ponta aqui para dar um realce mais alegre. Porque o verde oliva ele é bem alegrinho, né? Também não exagera, tá? Bem pouquinho. Aqui também você entra com o verde oliva, bem pouquinho, ó. Só para dar luz na folha, né? Na folhinha. Agora vamos sombrear um pouquinho com sépia. Que eu acho que isso aqui todo mundo já sabe, né? Eu simplifico o que eu posso, porque para ninguém sofrer, todo mundo é capaz de fazer o que desejar. Não existe eu não consigo, tá? Agora eu vou pegar o nosso branco, para nós dar um realce aí, deixar a folhinha mais à vontade, né? Se eu conseguir abrir o branco, eu vou fazer. Ai, senão eu vou ter que pedir socorro. Não consigo abrir esse branco, meu Deus. Já que eu não consigo abrir o branco pequeno, eu vou abrir o branco grande. Pronto. Assim. Não vai de um jeito, vai do outro. Agora vamos lá. Pega um pouquinho também. Verifica se o teu branco não tá muito... como que eu falo? Se não tá muito duro, tá? A tinta, tá? Se tiver, tem que arrumar a tinta. Pra deixar ela mais suave. Se você tiver um pincel que você domina melhor na pintura, você usa ele. Porque não adianta falar, pega o pincel número tal. Às vezes você gosta daquele pincel que acostumou, não é nem gostar, né? Você acostumou com aquele tal pincel, então você pinta com ele. Agora eu peguei um chanfrado, que ele vai me ajudar na ponta de novo. E vai me ajudar nesse acabamento aqui. Tá vendo?
porque na verdade é uma folha de margarida. Então, naturalmente, agora, essa aqui basicamente tá pronta, tá? Eu não vou puxar muito, fica a critério de vocês. Deixar ela mais apurada ou desse jeito aqui mesmo que eu deixei, tá bom? Aqui é pra descomplicar mesmo, essa forma aqui. Agora vamos lá na outra, que é mais simples ainda, tá? Que é essa aqui, ó. Pôs um pouquinho do verde pistache, bem pouquinho. Verde bandeira. Tô usando chanfrado, tá? Se você tiver um pincelzinho aí, que é aquele pincel que a gente não consegue pintar sem ele, pode usar. Não precisa ser necessariamente chanfrado, não. Vou usar um pouquinho do sépia aqui, ó. Hoje o meu vizinho resolveu reformar. Reformar hoje. Eu não posso parar minha aula. Então vocês aguentam aí. Agora, com o verde oliva, eu vou fazer isso daqui, ó. Pode, se você sentir que o teu pano tá chupando bastante, tá? Você faz isso daqui. Verde primeiro. E essa sequência de verde mesmo. Vou forçar mais aqui, ó. Porque é uma folha que tá embaixo da margarida. Vamos passar um pouco do clareador aqui. Um pouquinho do verde oliva. O meu pincel já faz o que eu preciso. Um pouquinho do sépia. Bem pouquinho, tá? O branco. Você fez um realce com o branco, depois fica fácil para fazer o restante. E agora vamos terminar, então, a folha
Vamos fazer a outra folha. Aqui tem duas folhas, tá? Uma pequena dobrada e uma maior que vai pro outro lado, ó. Tá vendo? Uma maior e uma menor. Então, vamos lá, um pouquinho do pistache, só para realçar. Agora, vamos pegar o verde pinheiro. Agora, deixa eu pegar esse pincel milagroso aqui, chanfrado. Lembrando que é muito importante você forçar esses cantos, porque na hora que você tá fazendo as pétalas, ela vai sobressair mesmo. Aparece com perfeição. Um pouquinho do verde oliva aqui, mais um pouquinho aqui. O branco só um pouco para realçar, tá bom? A tinta, se estiver muito molhada, ela não vai te dar o esperado, tá? Agora vamos fazer esses dois aqui, pra nós já fazer a margarida, antes que alguém ligue uma maquita de novo. Vamos lá com o verde pinheiro. Verde pinheiro. Gente, o meu pano, ele é um cetim. Ele é um cetim. Vocês fazem pano mais firme, tá? Porque ele acaba levando o pincel para onde ele quer, o cetim. Olha, eu forcei bem aqui na ponta, tá? Pra ficar uma coisa bem bacana. Agora eu vou fazer o caule da margarida. Exatamente aqui. Aqui também eu já vou deixar o caule pronto. Vou deixar pronto também. Tá bom? É o verde pinheiro. Conforme ele vai secando, você vai dando um ajuste. Olha lá, não tampei o sépia, nada. O verde pinheiro. Eu só tô ajustando. Aqui também, ó. Depois vai vir um pouquinho de sombra, tá? Do sépia aqui, ó. Que precisa vir. Um pouquinho do branco aqui.
Aqui também. Aqui ainda vem ainda para terminar, ainda a gente tem que terminar. Agora vamos fazer a margarida, que é o mais esperado, né? E simples de fazer. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui primeiro, tá? Eu já vou passar o clareador em tudo, porque o meu é um cetim, meu tecido é um cetim. Então, ele tá mais... Ele não puxa tanto. Mas se o teu for um algodão cru, ele puxa muito rápido. Ele vai secar muito rápido o clareador. Tá bom? Mas não tem problema. Você pode passar, se você sentir que ele secou, você passa novamente. Porque o incolor ajuda muito. Agora, para fazer as pétalas da margarida, eu vou utilizar esse pincel aqui. Um chanfrado fino, tá? Vou pegar um azul. Vou pegar um azul para nós fazer a parte base, que é a parte de luz e sombra, né? E vou pegar um vermelho, que eu vou deixar um pouquinho, fazer uma mistura do azul e do vermelho. Que eu quero fazer ele um pouquinho diferente. Na verdade, ele vai mais pro tonalidade de um sépia. Na verdade, não é isso que eu busco. Eu fiz uma tonalidade aqui, mas você pode utilizar uma cor da sua preferência, um lilás, um roxinho, tá? Eu misturei, tá? Um pouquinho do azul e um pouquinho do vermelho, porque eu quis mais essa cor meio sombra. Olha lá. Essa técnica você pode utilizar para fazer aquarela, óleo, guache, o que você quiser. Ela é bem voltada para essa técnica, sabe? Mais solta. Sem muita cobrança de estilo e de perfeição. Fica um perfeito sem você sofrer, tá? Agora vamos encontrar ele com o branco. O meu pincel também não tá muito... Vou passar um pouquinho daquele vermelhinho. Do vermelho... Deixa eu ver o nome dele. É o tangerina. Não é nem um vermelho, é quase um laranja, né? Se você não tiver, pode utilizar o laranja. Porque é só um realce, um pequeno realce, olha. Para um tipo de mesclado aqui, ó. É só um realce. Pode observar que eu não passei em todas as pétalas. Mas dá pra você acompanhar e fazer com perfeição, olha. Agora vamos... Hoje o meu prédio tá bem badalado. Olha aqui. Pega na pontinha, o branco pega na ponta.
Aí você puxa assim, tá? Eu não tô fazendo rápido pra você entender o que eu tô fazendo. Nesse tecido que eu tô pintando, eu não recomendo vocês pintar, tá? Porque é um tecido que ele vai dificultar muito pra você. Pra mim não, que eu pinto até em parede rústica. Tô fazendo a parte de fundo primeiro, tá? Depois eu venho com o pincel pra modelar ela mesmo. Olha aí. Agora eu vou fazer ela mesmo pra valer. Você vai pegar um pincel que você gosta de pintar com ele, aí você vai lá. O meu pincel é maravilhoso. Não precisa fazer sombra perto dela, viu? Não tem necessidade. Você pega um pincel, número 0, para você finalizar a parte, essa parte aqui, ó. A parte do onde termina o botão. Amarelinho limão, para te auxiliar na luz, né? Porque ele, se ele tá bem exposto, é lógico que ele tem bastante luz. Tá bom? Um pouco do verde oliva, para ajudar um pouquinho nessa sombra aqui maravilhosa. Não precisa nem lavar teu pincel, tá? Ele já vai auxiliar bastante você, olha. Tá bom? Agora um pouquinho do sépia pra gente terminar de fazer essa maravilha aqui, ó. Um pouco do amarelinho para fazer a luz.
Também um pouquinho. O branco, porque aqui também tá batendo mais luz do que nos outros lugares, tá? Aqui é muito importante esse detalhe. Eu tô fazendo bem lento, tá? Pra você captar bem cada pedacinho. Deixa eu passar o sépia para já deixar ele Agora você pega o teu pincelzinho e você só faz isso aqui, ó. Eu tirei o excesso, você só vai fazer isso daqui. Olha lá. Tira o excesso. Tira o excesso. Não é um contorno, é só um detalhe. Observa que não é um contorno. Como o tecido é branco, se for um tecido escuro, você não precisa fazer nada. Mas como o tecido é branco e não tem sombra, é só um detalhe. Apenas um detalhe. Agora eu vou usar o outro pincel para eu fazer um pequeno detalhe de branco aqui. Agora vamos fazer a outra que tá aberta. Clareador. À vontade. Pode passar o clareador à vontade. Pronto. Vamos lá novamente fazer esse trabalho com essa tinta azul. Eu coloco um pouquinho do azul turquesa, azul cobalto e um pouquinho do tangerina. Só para sombra mesmo. Eu podia usar um outro tipo de cor, mas para você ver no tecido branco o que você precisa fazer para ela então mostrar um pouquinho de sombra. Não precisa ser tudo colorido. Você pode fazer isso aqui. É um detalhe, não tá contornado, viu? É apenas um detalhe. Para quem tá praticando. Na verdade. Agora um pouquinho do tangerina só para realçar. Um pouquinho do tangerina. Porque não é todo mundo que gosta de tudo muito bem colorido. Eu gosto. Coisas bem coloridas. Eu gosto da pintura bem colorida mesmo. Mas vai do gosto. Você pinta a cor que você gosta. Apenas segue. Agora esse aqui eu vou fazer com esse pincel mesmo. Porque ele me dá mais comodidade, olha. É fundo primeiro, tá? Depois você finaliza ele novamente, vai dar mais uma mão. Põe
o pincel e puxa. Só isso aqui, ó. Por enquanto é assim, ó. Olha como tá fácil, né? Muito fácil. Enquanto isso aí dá uma secada, que eu preciso dele mais seco, nós vamos fazer o miolinho, tá bom? Vamos trabalhar no miolinho. O miolinho, nós vamos pôr um pouquinho do tangerina. Tangerina com um pouquinho do sépia. Tangerina novamente, vamos deixar ele mais forte um pouquinho. Tangerina. E um pouquinho do sépia novamente. Vamos lá. Tangerina e o sépia. Pra você dar essa profundidade aqui. Agora eu vou forçar um pouquinho mais o sépia aqui, desse lado. Forcei mais um pouquinho o sépia aí. Agora eu vou trabalhar com o pincel zero para fazer então a separação aqui dentro. Aqui nas pétalas, olha. Trabalha com o número 0. Você pega o amarelinho limão e vai fazendo esse trabalho aqui dentro. Em volta do miolinho. Isso aqui é uma terapia. A gente esquece de tudo. Tá bom? Agora você vai pegar o sépia e você vai fazer em volta, ó. Limpa teu pincel porque ele não pode carregar de jeito nenhum. Isso aqui significa sombra, tá? Não é cor, é sombra das pétalas. Vamos lá. E vamos lá. Uns você puxa mais, outros menos. Por isso que não é passado em toda as flores, porque algumas precisam, outras não. Aqui, por exemplo, eu não vou estender muito. Observa que eu não vou estender muito. Agora você vai pegar o pincel e vai fazer um detalhe no miolo. Aqui nós vamos centralizar o miolo, certo? Agora nós vamos fazer, você vai pegar assim, ó. Se você tiver esse pincel, aquele
te dar essa condição, senão você vai fazer no pincel zero. Você vai fazer isso daqui, ó. Se não, você vai trabalhar no pincel zero, se você não tiver um pincel que te dá essa comodidade, tá? Ó. Você vai trabalhar no pincelzinho zero. Olha lá, vamos forçar um pouquinho mais aqui o miolo. Ele é bem diferente, tem meios mais fáceis para fazer esse miolinho, mas essa aí, ela é assim. Vamos lá agora com o branco novamente, para nós terminar. A hora que doeu aqui, até os gatos namorando. Agora pega só um pouquinho do branco, você faz isso daqui, ó. Pronto. Muito simples, né? Aqui é um pequeno botãozinho. Quem precisa muita coisa, pode fazer ele assim mesmo, ó. Só para ficar diferente. Um pouquinho do azul. Você vem um pouquinho com... E o branco. Finaliza ele. Pega o verde pinheiro novamente. Pronto. É isso daí. Agora, um pequeno realce, como eu falei. Não é contorno. É isso daí. Um pequeno detalhe.
uma capinha de botijãozinho de água. Muito simples. Pronto. Terminou. Terminou.